So would you yourself? Oh, thank you, Marcela, for this gift. And my name is Flávia. I am 33 years old. I was born in Juiz de Fora, but now I live in São Paulo with my two cats, Bilbo and Bella. And they keep company with me, and I love it. I am a sales executive in a startup, and this is my new job. I started I will start next Monday. That's it. Quando você percebeu que o inglês era alguma coisa importante, ia ser importante para você de alguma maneira? Eu faço inglês desde criança, né? No final da minha infância, ali já com 13, 14 anos, eu já ia para os cursinhos clássicos de inglês. E também no colégio, né? Aquele verbo to be clássico que você repete todo ano. Mas aí acabou que, ao longo da minha carreira profissional, essa necessidade do inglês foi ficando mais evidente. Quando eu entrei numa grande companhia, há 5 anos atrás, isso ficou óbvio para mim. E aí eu entrei num curso de inglês individual, com uma professora particular, mas que o método, né, chegou um ponto também que ele ficou, para mim, ainda faltando algo, sabe? E foi aí que eu também me abri novamente para o mercado e para conhecer novas técnicas de inglês. Mas esse start mesmo, eu coloco que foi há uns 5 anos atrás, que eu vi que eu tinha que resolver isso. Como que você se sentia em relação ao inglês? Quais eram os sentimentos? O inglês, para mim, ele sempre foi um desafio, né? Eu tinha medo e vergonha. Acho que eram os dois, né, sentimentos principais. A vergonha, porque eu achava sempre que alguém era melhor do que eu estava falando, parecendo, né, assim, uma pessoa menor do que os outros na hora de me expressar em inglês. Meus pensamentos não faziam sentido nenhum. Dentro da minha cabeça eu tinha todas as frases montadas, mas na hora que eu resolvia falar, aquilo não tinha sentido. Travava aqui a garganta, né? Eu me comparava às outras pessoas e aí isso me diminuía. Me dava um sentimento de que o inglês não é para mim, sabe? Não tem alguns que nasceram para isso, eu não nasci para isso, tudo bem. Depois que você entrou em contato com a minha metodologia, o que mudou em relação a esse sentimento e em relação ao seu inglês em si? O que você sente hoje em relação a isso? Eu percebi que aprender inglês ia além de saber tempos verbais, né? Saber gramática ou saber como escrever palavras. Eu tinha que entender em mim quais eram as limitações que a minha mente me dava. Como se fosse eu estivesse aprendendo qualquer outra coisa, não só o inglês. Se eu estivesse aprendendo a dirigir novamente, aprendendo a andar de bicicleta adulta, né? Eu tinha que enfrentar aquelas crenças, aqueles medos internos, trazê-los para uma superfície, lidar com eles e ir com o medo, de mão dada, se ele permanecesse. Então, quando eu pude identificar que era uma transformação da Flávia, né, e não era uma questão de aprender inglês, era uma questão da Flávia compreender que ela também pode. Né? E quando eu compreendi isso, e aí com as suas técnicas, né, com o que é aplicado dentro das metodologias, que primeiro você fala assim, nossa, é isso, e quando você vê, você está falando inglês, assim, é quase que uma mágica, mas não é mágica, porque tem todo um esforço, né, da nossa parte, uma dedicação sua e nossa, porque o aluno também, assim, se ele não está disposto, tanto que em alguns momentos eu sentia a resistência do meu ser, assim, do meu corpo, falando, não vou fazer isso, porque eu estava afirmando para mim o contrário daquilo que eu sempre acreditei. Destravou algo mais na sua vida além do inglês? Certamente, destravou muita coisa, tanto na minha parte de relacionamentos, né, afetivos, pessoais, né, no trabalho, eu compreender com mais qualidade quais eram as minhas potências, né, aquilo que eu tinha de melhor e olhar, né, colocar a luz nesse ponto, né, compreender, óbvio, quais eram as minhas sombras, quais eram os meus desafios, mas ir com eles, né, não negar isso. Então, foi um processo que, ao longo desse 1 ano, né, praticamente, que a gente está
juntas aí, eu me transformei muito, assim, como pessoa, né, como ser humano. E eu acho que isso que é o que mais encanta a gente no processo do método. É transformação do ser. E aí o inglês, ele é parte disso. Mas você já se transformou enquanto ser humano, sabe? E isso é incrível mesmo. Você sente que você ganhou naturalidade hoje, Flá? Eu sinto que eu ganhei naturalidade, que eu ganhei confiança, e que eu parei de me comparar com os outros, né? Porque entender que cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu tempo. Então, isso também é muito importante para mim, porque muitas vezes, quando eu me vejo comparando, às vezes dentro de uma turma, eu sempre repenso e falo, Flávia, você é você. Aquela pessoa tem a jornada dela, você respeita aquela jornada e respeite a sua. Eu me ancoro nesses sentimentos de que o outro já passou pelo que eu passei, então eu não preciso ficar com vergonha que ninguém vai rir de mim, ninguém vai debochar de mim, porque todo mundo viveu aquilo, então muito respeito, e eu me sinto natural, porque eu estou falando a minha verdade, é o que eu sei, né? Eu não estou inventando, eu não estou sendo menos nem mais, estou sendo o que eu sou nesse momento, que eu tenho para dar, e dando o meu melhor, assim. Você faria um vídeo como esse, conversando aqui, gravando um vídeo em português mesmo antes do método? Não, eu acho que eu não gravaria por dois motivos, assim. Primeiro, talvez pela minha confiança do que eu estivesse falando, e porque talvez eu não me sentiria uma pessoa capaz de falar que alguém falaria inglês, entendeu? Eu não seria honesta falando para as pessoas isso, assim. Então, depois de aprender o método, eu tenho a confiança em mim, sabe, de falar isso, porque eu vi o meu processo e vi o processo de outras pessoas também, né? Isso é muito legal, crescer junto, sabe? Isso é muito importante. E acho que o método tem um ponto bem singular que é esse. Se você pudesse dar um conselho para quem está travado no inglês, o que faz para destravar? O que você aconselharia para uma pessoa que está travada? Bom, obviamente o seu método, assim, mas eu acho que a pessoa tem que dar o primeiro passo e acreditar em si mesmo, sabe? Esquecer qualquer outra experiência que tenha tido, qualquer pessoa que tenha falado, rido de você em algum momento, esquece tudo e se abre para o novo, né? E se permita. Eu me permiti, porque eu sou uma pessoa que, primeiro, eu sou meio desconfiada. Mineira, né? Mineirinha olha meio assim, deixa eu ver isso. Mas confia que funciona, se você confiar em você. Para mim, você foi a pessoa certa, assim, nesse momento. E me ajudou e me ajuda ainda de maneiras que você nem imagina. Eu fico até emocionada, mas ajuda muito.